A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Arthur Schopenhauer. A frase ela sugere que a vida é um equilíbrio entre o desejo de adquirir novas experiências e a necessidade de possuir objetivos materiais. Para Schopenhauer, a vida humana transcorre entre o querer e o conquistar. A dor proveniente da necessidade e do desejo de obter algo ou alguém alterna-se com o tédio decorrente da satisfação que resulta da necessidade suprida. Olá, senhores, eu sou o Joey e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E nesse vídeo eu falarei a respeito do mal, sobre o seu lado positivo e o seu lado negativo. Sim, você não escutou errado, existe o lado positivo entre você fazer o mal e eu irei explicar a partir de agora. Basicamente, na questão cognitiva, a pessoa que faz mal, ela costuma ser mais esperta do que a pessoa que não o faz. Tanto é que na própria Bíblia existe um versículo, se eu não me engano é em Lucas, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. O que acontece? A pessoa que ela faz o mal, é claro que nesse contexto eles estavam falando a respeito de usar o dinheiro ou coisa do tipo. Mas no contexto cognitivo, a pessoa que faz o mal, ela geralmente está acostumada a sempre tomar cuidados redobrados para não deixar rastros. Então, basicamente, ela tem um cuidado excessivo, o que treina a questão da cognição, dos reflexos, da questão de raciocínio, de rapidez, em perceber se alguma outra pessoa está vendo o que ela está fazendo ou coisa do tipo. Então, a pessoa que ela faz o mal, ela geralmente tem uma rapidez de raciocínio muito grande, uma perspicácia em relação a manipular outras pessoas, perceber padrões de comportamentos humanos e etc. Então isso daí meio que ajuda na cognição e elas se transformam em pessoas exímias, enganadoras, manipuladoras, pessoas que basicamente são hábeis em enganar e etc. Basicamente, a pessoa que faz o mal, ela o faz para encurtar caminhos. Geralmente elas fazem com o objetivo de ascender na vida ou coisa do tipo, e aí o mal caracteriza-se pela simples maneira que a pessoa ela usa para ascender, então ela passa por cima de princípios éticos, passa por cima de pessoas, não vê problema em prejudicar outros e etc. Então isso daí é basicamente a definição do mal. Existe também a questão do mal carnal, que a pessoa simplesmente utiliza-se de outras para satisfazer os seus instintos, então aí elas cometem realmente crimes patológicos, do tipo abusos sexuais e etc. Esse é outro tipo de mal, mas já tem um caráter mais patológico, mais doentio, mais instintivo, mais primitivo e não necessariamente tem esse objetivo. O mal ao qual eu me refiro aqui é realmente o mal que as pessoas utilizam-se para subir na vida, como roubos, prejudicar outras pessoas, fazer tráfico de influência e etc. Então, esse seria basicamente o lado bom no que diz respeito à cognição. E o outro lado bom também é que geralmente as pessoas que fazem o mal, elas conseguem alcançar os seus objetivos de maneira mais fácil, justamente pelo fato de elas encurtarem muitos atalhos na sua vida, prejudicando outras, passando por cima de princípios, passando por cima de um monte de coisas. Então, elas acabam ascendendo na vida. Isso é claro se a pessoa souber fazer, se a pessoa tiver uma perspicácia boa e der resultado. Então esse seria o lado bom, a questão cognitiva melhora e a questão também do resultado. Agora o lado ruim acredito eu que seja muito maior. O que acontece? Quando a pessoa ela faz o mal, ela basicamente passa por cima de tantas coisas que ela acaba ou não, sempre deixando vestígio. Por mais que ela não queira, por mais que ela tente fazer isso, né, sem deixar vestígios, ela acaba deixando. Porque você corrompe pessoas, você acaba criando muitos inimigos, muita gente começa a ver o que você está fazendo, você fica na mão de outras pessoas. Então, por exemplo, esses políticos, esses deputados, embora eles gozem, por exemplo, de uma estrutura que os beneficia, porque sim, no Brasil especificamente, em muitos países do mundo, o político ele é quase um deus. Então ele tem uma estrutura que o beneficia, uma estrutura que o protege de muitos e muitos danos, né, que ele poderia ter se ele não estivesse ali ocupando aquele cargo. Mas esses caras eles não têm paz, eles não têm sossego, eles têm muita gente ali no pé deles, eles têm que pagar muitas pessoas, têm que pagar propina, têm que
tem muitas pessoas que descobrem os podres deles e ameaçam contar, então eles ficam na mão de muitas pessoas. Por que você acha que esses caras, eles direto têm câncer, esses caras muitas vezes morrem de infarto, por mais que eles sejam ricos? É porque pouco é divulgado, mas muitos e muitos desses políticos, eles são cancerígenos na sua vida, eles têm ataque cardíaco, eles têm diversas comorbidades de saúde, justamente pela pressão que eles têm ali, ainda que eles sejam caras corruptos que se beneficiam ali da questão do poder, isso cobra um preço na saúde deles. Então não se engane, o fato desses caras serem políticos, estarem ali ganhando dinheiro proveniente de corrupção, não os torna pessoas que têm paz, pessoas que têm sossego em suas vidas. Então, basicamente esse seria o lado negativo, né, da pessoa fazer o mal. Ela fica na mão de muita gente, ela rompe vários aspectos da estrutura que pode manter, e aí quando a pessoa muitas vezes conquista aquele objetivo ali, ela simplesmente sente um vazio, né, o vazio da conquista. Então muitos desses caras, né, saindo agora do âmbito da política e indo para outras áreas, né, a área, por exemplo, do tráfico de drogas, muitos caras, quando eles ascendem ali, que eles se tornam o número um, a vida desses caras se torna um pesadelo pouco tempo depois. Eles não conseguem manter essa estrutura durante muito tempo, né? Então você vê esses caras, Marcola, Marcinho VP, Pablo Escobar, quanto tempo esses caras ficam ali no topo e usufruindo das benesses de estar no topo, que é de ser comandante, de ganhar muito dinheiro. Pouco tempo depois esses caras, ou eles são traídos, ou eles são mortos, ou eles são presos, são vítimas de conspiração entre as pessoas que estão ali do seu lado, facções rivais, enfim. Uma vez eu estava conversando com um moleque, isso já tem bastante tempo, e ele estava falando, eu acho que eu queria entrar pro tráfico de droga, porque eu vejo os caras ali que vendem, eles conseguem comprar carros, conseguem ganhar dinheiro, e eu tô cansado dessa vida aqui de trabalhador simples e tal, de ganhar mixaria, de ficar trabalhando de ajudante de pedreiro aí e ganhar merreca, trabalhar no sol quente, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e fiquei escutando ele falando. Aí eu peguei e falei uma coisa, eu posso opinar sobre o que você tá dizendo? Foi bem assim. Eu já morei em um lugar que tinha um traficante que morava à minha esquerda e um traficante que morava à minha direita. O traficante que morava à minha esquerda, ele tomou um tiro no olho. Depois ele teve que fazer cirurgia e depois nunca mais ninguém viu ele. O traficante que morava na minha direita, ele não ficava lá naquele lugar 2 dias seguidos, porque sempre tinha pessoas correndo atrás dele. Então o que acontece? O cara ele tinha que comprar, né, um entorpecente, e aí ele vendia. Só que a pessoa que compra entorpecente geralmente é quem? Geralmente é viciado, é noiado. Então esses caras eles estão no desespero. Então eles vão lá, pegam a droga, muitas vezes eles pegam fiado, falam que vão pagar depois. Às vezes o cara some, às vezes o cara morre, sei lá, tem uma overdose, e aí, como é que fica? Você fica sem o dinheiro. Então como é que você vai pagar o fornecedor? Então era dia e noite ali, depois de um tempo, gente batendo na porta da minha casa perguntando pelo cara. Não, você viu o cara aí? Eu falei, olha, já tem dias que eu não vejo. Não, fala pra ele então quando ele chegar ali que é pra ele me pagar porque eu tô com não sei quem na minha cola e tal, não sei o que, papapá. Então assim, ele ficava devendo o fornecedor chegava, ameaçava. Eu já vi ele trocando tiro com gente à porta da casa dele. Depois de um dia eu fui lá ver, tava com marca de 3 tiros, ele teve que fugir de lá, passar um tempo, não sei quanto tempo em tal lugar, porque era uma vida de treta. Fora que ele ainda tinha a polícia, ainda tinha os traficantes rivais ali que traficavam na área antes e que não gostavam de ter concorrência, então ele também tinha que fugir disso. Ele também recebeu a ameaça desse pessoal, porque ele também não conseguia fazer o negócio na discreta. Então ao invés de, sei lá, fazer uma coisa de fachada ali, igual a maioria faz, sei lá, abre uma lan house, abre um fliperama, abre qualquer coisa, uma lojinha, um barzinho ali, para servir de fachada e vender ali nas escondidas. Não, ele simplesmente vendia na cara dura. Tanto é que o pessoal da própria rua falava, cara, isso aí vai dar merda, porque o fulano ele não sabe vender na discreta, ele simplesmente trocava bolo ali, fazia bolo no meio da rua, assim, era muito esparrado. Então a polícia, depois de pouco tempo, passou a ficar atrás dele, porque ficava evidente, o pessoal denunciava. Então eu falei tudo isso pra esse moleque, eu falei, cara, pensa 2 vezes antes de você entrar nessa vida, porque você não vai ter sossego. A sorte desse cara, desse traficante que morava à minha direita, foi que pouco tempo depois ele saiu dessa vida, ele ficou um tempão sem aparecer lá, depois ele foi morar em outro canto, acabou casando, teve uma nova vida, começou a trabalhar honestamente, entrou para a igreja.
Então, assim, ele conseguiu sair dessa vida, sabe? Mas quantos não saem de lá presos ou então ameaçados ali, até mortos, por conta de estar nessa vida? Então, não brinca com isso, entendeu? Você vai falar uma coisa dessa, você vai ter perturbação pro resto da tua vida. Ele ficou meio assim, acho que, não sei se me escutou, não sei se mudou de ideia, mas eu nunca mais vi ele falando nisso. Isso era um moleque que estava trabalhando comigo, né? Na época que eu trabalhava aí ajudando em obra e tal, esse moleque ele chegava, trabalhava comigo alguns dias, aí ele acabou falando esse pensamento e eu acabei aconselhando ele. Então assim, o mal ele tem muitas faces, né? Ele existe aquela face do mal que ele é puramente instintivo, que a pessoa tem aquele desejo patológico, aquela questão de não conseguir conviver com a necessidade dos instintos e rapidamente querer suprir, e existe aquele mal ali da pessoa querer, né, encurtar caminhos, encurtar atalhos para subir na vida. Esse mal, ele tem o lado bom, porque a questão cognitiva da pessoa acaba sendo treinada pela pessoa, ela treinar habilidades ali de fugir, habilidades de escapar, habilidades de fingir que não está fazendo determinadas coisas e tal, percepções. E o lado mal seria que ao fazer esse tipo de coisa, ela rompe com muitas estruturas e ela fica na mão de muita gente. Tanto é que quando ela conquista, geralmente muita gente quer o lugar dela, muita gente a ameaça de morte, muita gente quer cobiça, enfim, ela cria muitos inimigos, ela rompe muitas estruturas e geralmente ela não costuma ter um final tão positivo. A gente consegue ver isso também na questão da própria história. Vários desses imperadores aí, se você for ver, eles morreram de forma horrível. Vários desses caras aí que foram grandes tiranos aí, Alexandre o Grande, Gengis Khan, Adolf Hitler, Stalin, esses caras eles tiveram uma morte não muito agradável, né? A vida deles cobrou, seja na saúde ou seja eles sendo mortos aí, assassinados por alguns dos que diziam ser seus amigos. Então a gente acaba chegando na conclusão de que o mal ele não vale a pena. Por mais que ele dê resultado, por mais que através dele você alcance objetivos, ele acaba não valendo a pena por essas coisas. O que vale a pena é você ter uma linha tênue entre você não ser um cara bobo e também não ser um sujeito mau caráter, né? Como eu expliquei no vídeo Manipulação Pio. Basicamente você vai utilizar-se em algumas épocas da sua vida, em algumas ocasiões, de manipular outras pessoas para que elas ajudem você a atingir os seus objetivos, mas sem cruzar a linha do mau caratismo. Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até a próxima.